E aí galera, bem-vindos de volta ao Chora PPT. Nesse vídeo a gente vai falar sobre fontes. Como vocês sabem, as fontes são aqueles arquivinhos que permitem que a gente escreva com diferentes tipos no nosso texto dentro de um computador. Eu queria dividir com vocês uma forma como eu enxergo para as fontes dentro do meu trabalho. Para mim, as fontes, elas são a voz do texto. Já que a gente está se comunicando de forma verbal, né, nós estamos escrevendo num arquivo de PowerPoint ou de Keynote, a fonte ela ajuda a criar a voz do texto. Por exemplo, tem fontes que são mais neutras, o que gera uma voz de texto um pouco mais neutra, como por exemplo a do William Bonner apresentando o Jornal Nacional. Uma boa noite para você. Eu diria que a voz do William Bonner seria o Helvética, que é a fonte mais usada do mundo. A Helvética tem toda uma história que, enfim, não cabe aqui nesse curso eu contar a história dela, mas existe um documentário chamado Helvética que conta a história dessa fonte e a importância que ela tem no mundo. Eu acho que vale a pena se você gosta desse assunto. Existem outras fontes que geram outro tipo de voz. Existem fontes que são mais sérias, existem fontes que são mais brincalhonas, existem fontes que são mais modernas, mais antigas. Cada uma delas tem o seu valor de acordo com o que você está querendo dizer. O importante é, se a gente usar sempre a mesma fonte, a gente vai ter sempre a mesma voz de texto. Por exemplo, imagina que quando você está mandando uma mensagem para alguém via WhatsApp, além de poder expressar suas emoções através dos emojis, que são aqueles desenhinhos, e também das onomatopeias, que são aqueles kkk, se a gente pudesse expressar também a nossa emoção através da fonte. Quando eu estou bravo, eu escrevo numa fonte que parece que eu estou bravo. Quando eu estou feliz, eu escrevo numa fonte que parece que eu estou feliz. É mais ou menos essa lógica que eu queria mostrar para vocês que eu uso nas minhas apresentações. Vamos dar uma olhada nessa tabela periódica de fontes aqui. Com base nessa tabela, eu consigo enxergar várias fontes que eu poderia usar para exprimir diversas emoções. Então, vamos supor que eu te agradeça no WhatsApp ou no e-mail dizendo obrigado com essa fonte. Talvez você leia como um obrigado qualquer, um obrigado à la William Bonner. Agora, se eu escrevo um obrigado dessa forma, talvez você já enxergue esse obrigado como uma coisa um pouquinho diferente, talvez um pouquinho mais animado. Da mesma forma, ao escrever obrigado com essa fonte, eu não deixo dúvidas de que é um obrigado um pouco mais tenebroso, um obrigado um pouco mais de terror. Com essa fonte, eu quero dizer que eu estou feliz ou que eu estou empolgado ou alguma coisa assim. Então, usar diferentes fontes não é só uma questão estética, não é só uma questão de estar bonito ou estar feio, mas sim qual é a voz que eu quero passar. E para isso, você vai precisar de um certo repertório de fontes. Quando você compra um computador, ele já vem com algumas fontes, algumas dezenas de fontes. Então, um computador novo tem, em média, 60 fontes diferentes. Claro que não são 60 vozes completamente diferentes, mas você consegue agrupar ali entre 5, 6, 7 vozes diferentes. Então, não tem desculpa para não querer usar diferentes vozes de texto na sua apresentação. Além dessas fontes já pré-instaladas, você também sempre pode instalar novas fontes. Claro que as fontes são arquivos que têm direitos autorais envolvidos e elas geralmente são pagas. Mas existem um monte de fontes que são gratuitas e que você pode instalar. Se você tiver dúvida sobre como instalar fontes no seu computador, dá uma procurada no YouTube porque tem vários videotutoriais que ensinam como fazer isso. Agora eu vou mostrar para vocês alguns sites onde eu costumo buscar fontes para instalar no meu computador e usar nas apresentações. O primeiro site, talvez o mais famoso deles, chama DaFonte. Ele é um site que tem categorizado diferentes fontes, então tem lá fontes de caligrafia, fontes mais sérias, fontes antigas, fontes bávaras, celtas, arábicas, chinesas, fonte para tudo quanto é gosto. Ali você vai encontrar fontes para baixar de graça e fontes comerciais. É sempre importante você entender se uma fonte é comercial ou gratuita num botãozinho aonde você faz o download. E um outro lugar ótimo para procurar fontes é o próprio Google. Eu costumo, uma vez a cada um ano e meio, eu costumo buscar Beautiful Free Fonts no Google, porque tem sempre uma lista nova das fontes que estão chamando atenção ao redor do mundo e geralmente as pessoas que fazem esse tipo de lista já deixam todos os links para download, tudo direitinho. Agora, mantenha sua vida organizada. Lembra aquela pastinha que eu pedi para você criar para colocar todas as paletas de cor? Crie uma outra pastinha ali dentro de material base para suas fontes. Porque senão daqui a pouco as fontes são arquivos muito pequenininhos que você começa a perder. Então, coloca tudo ali na sua pastinha de fontes. E uma dúvida que sempre acompanha o assunto fontes é: qual o tamanho ideal de fonte para usar dentro do meu slide? A resposta é um grande depende.
Por quê? O tamanho ideal é o que dá leitura. Se você está enviando uma apresentação por e-mail, se você consegue ler na sua tela, provavelmente a pessoa vai ler na tela dela. Então é qualquer tamanho que você consiga ler. Agora, se você está fazendo uma apresentação para apresentar ao vivo, com um telão ou com uma TV, o tamanho ideal é o tamanho que dá leitura para a última pessoa sentada na sala, para aquela última fileira, geralmente a fileira que enche primeiro numa apresentação. Então, isso não depende tanto de um número. Ah, você deve usar tamanho 14, você deve usar tamanho 18. Isso depende de fatores como, por exemplo, qual é o tamanho da tela onde o seu arquivo está sendo projetado? Se eu estiver fazendo uma apresentação numa TVzinha de 32 polegadas para 100 pessoas, não importa o tamanho do texto que eu usar, ninguém vai conseguir ler nada. Da mesma forma, se eu estiver com um telão de 12 metros quadrados atrás de mim, apresentando para 5 pessoas, talvez eu possa escrever em tamanho 8. Então não existe uma regra, escreva sempre em tamanho 10 que vai dar certo. Depende um pouco da situação em que você está inserido. Procure saber como vai ser o lugar onde você vai fazer a sua apresentação e tente desenhar a sua apresentação baseada nesse local. Eu costumo sempre pensar que eu vou estar apresentando numa tela de pelo menos 46 polegadas, que é uma TV daquelas já grandes, uma TV com tamanho de sala, para um público de pelo menos 6 ou 7 pessoas. Ainda sobre a legibilidade, existe um outro fator que influencia, que é a simplicidade da fonte. Existem fontes que são mais desenhadas, mais complexas de se ler, como por exemplo essa que está aparecendo aqui do lado. Existem outras fontes que são mais simples, como por exemplo a Helvética, e isso influencia em qual é o tamanho mínimo para usar essa fonte. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Numa situação como essa apresentação, sempre priorize escrever para aquela pessoa e não para essa primeira aqui. E veja a diferença entre uma fonte que é cheia de detalhes versus uma fonte que é mais simples. Às vezes você pode até usar o mesmo tamanho em duas fontes diferentes, mas numa fonte que é toda cheia de detalhes, fica completamente ilegível. Você sempre tem que saber ponderar o tamanho da fonte com o nível de detalhe que ela apresenta. E quando o assunto é fonte, dá para criar coisas bem bonitas só pensando em fontes. Como nesses exemplos aqui, ó. Aqui eu vou usar a mesma fonte com pesos diferentes. O peso da fonte é basicamente a espessura do caractere. É o negrito, por exemplo. O negrito é uma espessura. Existem fontes que têm diferentes níveis de negrito. Negrito, extra negrito, extra negrito. Então, nesse exemplo, eu estou usando a mesma fonte com pesos diferentes. Isso gera uma modulação no tom de voz do texto. É mais ou menos como se eu lesse mesma fonte com pesos diferentes, com a voz do Cid Moreira. Já nesse exemplo aqui, eu vou misturar fontes diferentes. Sim, você pode usar fontes diferentes. Vamos ver como fica. Aqui eu tenho a frase fontes diferentes escrita em duas fontes diferentes. Presta atenção como eu encaixei perfeitamente a palavra fontes dentro da palavra diferentes. Presta atenção no alinhamento aqui. Existe um alinhamento horizontal e um alinhamento vertical baseado no espaço negativo entre a palavra fontes e a próxima letra de um lado e de outro. Nesse exemplo, agora eu vou usar fontes com cores diferentes. A cor também ajuda a separar qual é um tom de voz e outro tom de voz. E nesse último exemplo, eu quero mostrar para vocês como é importante a questão da simplicidade da fonte. Quando a fonte é muito detalhada, você acaba tendo que escrever ela num tamanho grande. Por isso, a gente chama fontes ultra detalhadas de fontes de título. Agora, uma fonte que é mais básica, eu posso usar ela tanto para título quanto para o corpo de texto, porque mesmo menor eu vou conseguir ter leitura. Aqui, o nosso título está usando uma fonte que é super clara. Ela poderia estar sendo usada tanto para título quanto para corpo de texto. E a fonte que eu estou usando para corpo de texto é toda detalhadinha. E isso dificulta um pouco a leitura desse corpo de texto nesse tamanho. Eu vou fazer uma inversão dessas fontes sem alterar o tamanho delas. E olha a diferença que dá na legibilidade. Então, gente, a pergunta não é bem qual é o melhor tamanho de fonte, e sim qual é a melhor fonte e em qual tamanho para minha apresentação. Então, fechando esse vídeo, em primeiro lugar, crie um repertório de fontes para você, pensando que fontes são como vozes. Em segundo lugar, use essas vozes no seu texto, porque elas vão te ajudar a contar uma história melhor, com diferentes tons de voz. E terceiro, lembre-se que fontes também são recursos visuais e que ficam bonitos, às vezes simplesmente sabendo fazer uma boa combinação entre elas, como nesses exemplos que eu acabei de passar. O que eu tinha para vocês nesse vídeo era isso. Vejo vocês no próximo. Até já!